Aí, experts, veja só, você está ficando cada vez mais expert no Excel, né? Cada exercício desse que a gente faz aqui, você descobre sempre uma coisinha nova. Certo ou não está certo? Com certeza, eu tenho certeza que sempre tem uma coisinha aqui que eu faço que você não conhecia antes. Agora nós vamos fazer um trabalho misto, tá? Uma dupla de função C usando cálculo com horas. Então vamos lá para o exercício número 7. Nós temos uma planilha aqui com a hora de entrada e a hora de saída do funcionário, tá ok? O que está se pedindo aqui é o seguinte, na planilha abaixo, calcular o tempo de trabalho exato do funcionário. Porque eu tenho a horário de entrada e saída exata em hora, minuto e segundo. O limite aceitável considera o tempo previsto mais ou menos a tolerância de 10 minutos. O que ele está dizendo? Que o sujeito trabalha 4 horas por dia. É uma beleza, né? Mas ele tem uma tolerância de 10 minutos. Ou seja, se ele te passar de 4 horas e 10 minutos, ele está fora do limite, né? Ele está acima do limite. Se ele trabalhar menos do que 3 horas e 50, ele está abaixo do limite. Se ele ficar entre 3 e 50 e 4 e 10, ele está dentro do normal. Então, eu tenho aquela regra ali que é que apareça as palavras abaixo, acima e normal, conforme o limite. Então, vamos fazer primeiro o cálculo com horas. Eu tenho uma hora de entrada e uma hora de saída. Então, eu vou fazer a seguinte conta, igual a hora de saída menos a hora de entrada. Aí você vai me dizer, não é possível que seja só isso. Enter. Pois é, mas é só isso. Eu vou clicar aqui, vou clicar naquele pincel e vou formatar essa célula aqui. Então, eu estou dizendo que esse rapaz aqui trabalhou nesse dia 4 horas e 6 minutos cravados. Duplo clique e eu consegui calcular todos os tempos. Tem situações em que isso não funciona, mas a gente vai entrar nesse mérito nos nossos cursos avançados que você vai fazer com certeza. Muito bem. Agora eu tenho que definir a situação dele. Por exemplo, 4 horas e 6 minutos. Ele estaria abaixo, acima ou normal? Ele estaria no normal, porque ele está entre 4 e 10 e 3 e 50. Então, eu vou ter que fazer uma coisa aqui para facilitar a minha vida, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o máximo e o mínimo. O máximo vai ser igual a este 4 horas mais 10 minutos. E o mínimo vai ser igual a este 4 horas menos 10 minutos. Então, agora eu tenho o máximo e o mínimo. E eu vou perguntar se ele está acima daquele ou está abaixo do outro e está resolvido o meu problema, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui e vou fazer a função lógica C. Eu vou fazer minha primeira pergunta. Eu vou perguntar se esse tempo aqui, 4 e 6, é maior do que este. Porque se ele tiver a 4 e 10, ele ainda está dentro do limite, ok? Ele tem que passar de 4 e 10. Então, eu estou perguntando maior simplesmente. Como esse 4 e 10 é uma constante, eu vou usar o F4 para travar esse número. Se for verdade, ele está acima, ok? E eu vou fixar esse nome aqui também, acima. Se não for verdade, se não é maior do que 4 e 10, ele só pode ser igual a 4 e 10 ou menor que 4 e 10. Mas eu vou fazer uma pergunta diferente. Eu vou fazer minha segunda pergunta por aqui, pegando uma segunda janelinha, e eu vou perguntar o seguinte, se este tempo aqui é menor do que esse. Porque se for menor do que este, então, vou travar ele, né, com F4. Se for menor do que esse, ele está abaixo. F4. Se ele não está nem acima nem abaixo, ele está dentro do limite. Ora, dentro do limite é o normal. Eu sou normal. F4. Perfeito? Dou um ok aqui, e eu achei que esse aqui está normal, porque está entre 3,50 e 4,10, então está certo o meu raciocínio.
Porque o grande problema da função C não é como que se escreve a função C. É o raciocínio que você tem que fazer para identificar as perguntas que você deve fazer, ok? Veja lá. 3,46 está abaixo, 3,18 está abaixo, 4,1 está normal, 4,15 acima, porque 4,15 é acima de 4,10. Certo? Então, nós estamos com o nosso exercício prontinho. Ctrl Home, salvamos o nosso arquivo e aquele abraço, meu amigo.